Olá, bom dia. Então, continuando aqui a conversa com a nossa Pipoca. Pipoquita, anda cá. Ela é fofinha, tá bom para estes dias, porque olha, meus caros, vai chuviscar para aí uns dias. Mas atenção, não pensem que nós cancelámos o nosso carnaval por causa da chuva, porque toda a gente sabe que chuva de civil não molha militar e o carnaval de Torres não impede. Não há chuva nenhuma que impeça um folião de ir para o carnaval de Torres. Pronto. Pipoca, vamos ler. Pronto. E vamos ler uma coisa que os portugueses não gostam muito de fazer, mas que é muito importante, que é ler os relatórios de contas. Vamos ler os relatórios de contas da sociedade. Pronto. Então, para os graúdos e para os pequeninos, olhem, está a chuviscar, não é? Está bom tempo para nós estarmos em casa e nos dedicarmos a umas artes. Sabemos pintar, isso não interessa nada, meus caros. Interessa é nós divertirmos-nos. Boa? Então vamos ao nosso momento Laici. Isto são as coisas para amanhã. Ai, tal está torto. Meus filhos, é o que sai na altura. Laici é um envelopezinho encarnado que se dá com uma moedinha para os miúdos no ano novo lunar chinês. É para dar sorte, essas coisas todas, prosperidade, vida, tudo. Pronto, então tenho aqui nas minhas mãozinhas o relatório de contas. Isto hoje é mais para os sócios, que eu não pude estar presente nesta sessão porque a gripe tomou conta de mim. Então vamos lá. Relatório e contas de 2003. Primeiro vamos dar aqui uma vista de olhos como é que isto está estruturado. Então, para o ano as letrinhas vão sair maiores, que este ano as letrinhas estão um bocadito pequenitas e quem tem mais idade já não vê estas coisas. Isto é para a malta da faculdade e da escola é que ainda tem olhos para isto. Pronto, temos a nossa capa muito bonitinha e temos a contracapa. Aqui aparece-nos o relatório, o parecer do Conselho Fiscal. Pronto. Agora vamos a uma aula de associativismo. A associação tem, no caso a sociedade, tem órgãos sociais. Quer dizer que são vários órgãos que compõem a sociedade e são essenciais ao seu funcionamento. Um desses órgãos é o Conselho Fiscal, que tem que dar o seu parecer às contas do ano, entre outras funções. Portanto, normalmente é o órgão direção, prepara as coisas todas, não é? Que é o órgão que faz a gestão direta, apoiado pelos outros, porque há muito português que pensa que presidente da direção é um ditador que põe e dispõe. Meus senhores, não é nada disso. A direção nem sequer é o órgão mais importante numa associação, ok? É a mesa da Assembleia, porque é a mesa da Assembleia que representa os sócios. E os sócios são os donos legais, no caso da nossa sociedade. Pequeno pormenor. Pronto, então temos aqui na contracapa o Conselho Fiscal deu parecer positivo às contas, quer dizer que analisou e do seu ponto de vista está tudo bem. Depois temos aqui, começa, vamos para os óculos, não é? Temos o segundo, o capítulo da introdução, atividade desenvolvida, banda de música. Portanto, isto é, digamos, a primeira parte onde eles nos dão conta daquilo que se passou em termos de atividade ao longo do ano e os agradecimentos que querem fazer, isso assim. A Escola de Música, a Orquestra Ligeira Cavalinho, o TIC e o TAC, que são os grupos de teatro para as crianças e para os adultos, a Marcha Popular, atividades físicas, formação artística, atividade associativa recreativa e cultural. E depois temos aqui as propostas e as contas. Também aqui as letras estão um bocadinho pequeninas. Para o ano isto tem que ser posto maior para a malta ver melhor. Pronto, então vamos começar pelo primeiro capítulo da introdução. Então, a sociedade propõe-se a apresentar a todos os associados para apreciação, discussão,
o relatório e contas do ano de 2023. Então, eles começam por agradecer a todos os que colaboraram nesse ano, prestar homenagem aos sócios falecidos, deixando expressas as condolências às suas famílias, deixar expresso um voto de agradecimento aos apoios e colaboração nas diversas atividades prestadas, agradecer aos membros da mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal pelo apoio prestado, porque tem que haver um bom relacionamento entre todos os órgãos sociais, para que tudo isto corra bem. Depois, atividade desenvolvida. As atividades desenvolvidas pela sociedade tiveram a sua continuidade e consolidação. O ano foi marcado pela conclusão de mandato dos órgãos sociais e início de um novo, com a premissa de respeitar e dignificar toda a história da coletividade e continuar a engrandecê-la. Depois então passamos à banda de música. A banda continua a ser a grande referência da sociedade. Concordo, em absoluto. A banda tem que ser o farol e o DNA da sociedade. Deve ser. Porquê? Porque foi a banda que esteve na sua gênese, na sua origem, e a banda é uma atividade que se distingue das outras neste ponto. Qualquer músico para estar na banda tem que dedicar muitos anos à sociedade. São muitos anos. E, portanto, isso dá-lhe uma perspectiva relativamente às outras atividades a longo prazo, que muitas vezes é necessária para ter a serenidade de analisar as coisas com sentido de responsabilidade e com visão do passado, presente e futuro. Portanto, a banda continua a ser a grande referência, graças ao profissionalismo do mestre José Manuel Nogueira, que incuta a sua perfeição aos executantes, comprovado através do diversificado repertório. Este ano, a mestra Ana Cristina Nogueira reforçou a sua colaboração na direção técnica da banda, partilhando em vários momentos a batuta e a regência nos ensaios e concertos. Isto é verdade e, assim, para os músicos da banda, ver a mestra Ana Cristina a dirigir não é novidade nenhuma. Poderá ser, às vezes poderá... pronto, normalmente dirige apenas a escola de música, mas não é novidade nenhuma e até porque muitos dos... Portanto, vai havendo um progresso dos músicos, não é? Da classe conjunta da escola, começam a integrar ao mesmo tempo a banda, os ensaios, começam a fazer alguns concertos, depois integram, alguns passam só para a banda, se assim se justifica. Portanto, nada disto é novidade. Os ensaios são à sexta-feira, às 9 horas da banda, e ao sábado para a classe conjunta da Escola de Música. As atuações são e continuam a ser sempre o corolário do trabalho desenvolvido e um estímulo para os músicos e respectivo público. Isto é uma coisa que pode não ser evidente para as pessoas que não são músicos, que é assim. Há escolas, pode-se estudar música em duas grandes áreas, no privado e no público. No público, para quem está a estudar integrado no plano curricular, ou à parte, porque um aluno pode não integrar esse plano e ir diretamente ao conservatório, a um conservatório, seja para fazer um curso livre, seja para integrar o plano do conservatório que prevê 8 anos de estudo para se ser, digamos, não é mestre num instrumento, é para se ter os conhecimentos mínimos que eles entendem para se obter o grau de conservatório. Portanto, isso é uma opção. Outra opção são as escolas privadas, que raramente têm uma classe de conjunto, porque uma classe de conjunto são necessários vários naipes. Pode-se fazer pequenos ensembles, ou seja, pequenos agrupamentos, mas isso depois já exige mais aulas e as escolas, sejam elas conservatórios, públicas, privadas, estão sempre limitadas aos horários que enchem mais e ao seu espaço. Se só têm 20 salas, no horário que está mais cheio só podem ter 20 aulas a decorrer. Pronto. E os próprios horários, nós hoje em dia temos crianças com horários de adulto, com horários de 12 horas desde que entram na aula, com as atividades todas. Já diz uma crónica do Ricardo Araújo. Oi, Malmantai, que acho que temos aqui o Ricardo. Temos aqui o Ricardo. A gente já vai buscar o Ricardo para vos mostrar uma crónica que diz que os miúdos hoje em dia não são filhos, são projetos.
Se calhar estamos a exagerar na dose. Se calhar os miúdos estão a ter falta de brincar na rua, de brincar com a comunidade e conviver com a comunidade, porque isso está diretamente ligado a outra coisa, que é o ordenamento do espaço. Nós enchemos as nossas ruas com carros. E nós, é assim, há países como a América, onde primeiro, portanto, cresceram, houve espaço para as estradas e nós, como somos portanto, as nossas urbes, a maior parte delas existem há milhares de anos, significa que as nossas ruas são mais estreitinhas, porque já lá estavam as casas e depois demos espaço para o burro, para a carroça, para o carro e agora não temos onde estacionar carros. Estacionamos em tudo o que é calçado, em tudo o que é espaço de peão. E então as nossas crianças deixaram de ter espaços para brincar porque não têm espaço na rua e não têm terras, que era o que havia antigamente com fartura, porque nós andamos a construir que nem uns loucos. Porque, na minha opinião, temos casas a mais em Portugal. Temos muita casa e temos um país completamente desequilibrado, toda à beira-mar plantado, que há uns anos não era assim, quando eu era miúda não era assim. E, portanto, digamos, é um problema de ordenamento. Isto está tudo ligado, estão a ver? Pronto, vamos voltar aqui ao nosso... isto tudo porque a importância da classe conjunta. Um músico, seja amador, profissional, não interessa, uma pessoa que goste de música e ande, goste de tocar em conjunto, tem esta questão, que é nós tocarmos um instrumento e não termos uma classe conjunta é como vivermos de olhos fechados, é a mesma coisa. Pronto, então, meus meninos, quem quiser vir para a escola de música da banda, funciona aos sábados à tarde, a partir das 3 horas, tem o professor de solfejo e de formação musical e depois, a partir das 5 às 7, é a classe conjunta. Entretanto, lá pelo meio tem os professores de instrumento, também já existem alguns professores de instrumento durante a semana, portanto, é assim que funciona. Banda funciona às 9 da noite, os ensaios à sexta-feira. E estamos aqui no capítulo da banda de música. Ora, o que é que aqui o nosso livrinho, a nossa brochura nos diz mais? As atuações são e continuam a ser sempre o corolário do trabalho desenvolvido e um estímulo para os músicos e respectivo público. Porquê é que isto é muito importante? Porque isto está diretamente ligado a isto. Vou mostrar de pernas ao ar, mas não faz mal, vocês vão perceber. Continhas. O apoio que a Câmara e a Junta dão à sociedade é um apoio que é reconhecido pelo o trabalho que se faz em favor da sociedade no geral. E isso não há almoços à borla. Isso paga-se em atuações. Aqui os músicos não podem dizer não me apetece fazer este concerto, consoante acontece no privado. Baldam-se às aulas se lhes apetece. Não, meus filhos, aqui não há baldas. Aqui, para se frequentar a bolsa que a Câmara dá no conservatório, tem que se cumprir todas as aulas, não se pode faltar um X número de aulas, basicamente. A última vez que eu lá estava, acho que era uma aula dava uma aula mais ou menos. Portanto, paga-se com atuações. E as atuações, para a banda fazer uma boa atuação, tem que ensaiar. Não se pode faltar aos ensaios. Portanto, isto mostra o sacrifício que os músicos têm que colocar ao serviço daquele apoio que lhes é dado. Portanto, não há almoços à borla. Ok, pessoal? Se pensam que há, desenganem-se. Numa iniciativa inédita, a banda colocou com o grupo de teatro TAC e entrou na peça Uma Viagem Musical. Não fui ver que estava doente, mas ouvi dizer que foi muito bonito. Depois, no concerto de aniversário, que é em outubro, aniversário da Sociedade, foram homenageados os músicos José António Reis e Ricardo Duarte. Ora, o senhor José António Reis foi durante 60 anos, o contramestre da banda. É uma posição muito importante de apoio ao maestro. E para ele o meu beijinho grande, que é um músico que eu adoro. Quanto ao senhor Ricardo Duarte, que o filho dele está agora na percussão,
vai o meu beijinho, o meu abraço e tudo mais, porque nós fomos coleguinhas na percussão, que é uma joia de pessoa e que acho que já entrou nos 90 para aí, uma coisa assim do género. Senhor Ricardo, um abraço. Por motivos pessoais tiveram que deixar a banda, mas serão sempre recordados com muita gratidão pelo constante empenho que colocaram na banda. Depois, a Câmara Municipal de Cascais continua a ser a grande impulsionadora da banda, em termos de apoio, com os subsídios de apoio regular, dinamização cultural e projetos especiais. Cá está. Realmente a Câmara é um parceiro fundamental, porque nos, portanto, dá os apoios financeiros, vindos naturalmente do erário público, porque pessoal que anda a estourar com o dinheiro em Portugal, o bolo é sempre o mesmo, que é o bolsinho dos portugueses. Os nossos impostos é que alimenta isto tudo, seja via Governo Central, seja via Câmara, isto vem sempre tudo do mesmo sítio. Portanto, quando a malta se mete a brincar e a estourar com milhões, estão a destruir a vida dos portugueses. Porque nós, depois, andamos a trabalhar, não temos apoio, porque nós não fomos habituados a estender a mãozinha, andam-se a dar apoios à maluca, às pessoas que andam a entrar à maluca para o país adentro, e tudo isto está tudo ligado, porque depois vai fazer falta. O que se estragar num lado, vai fazer falta no outro. Pronto, então é os apoios da Câmara. Este apoio é uma certeza na estreita interligação da autarquia com as coletividades promotoras em criar a riqueza cultural. Sem dúvida, agora aqui vamos dar outra vassourada. Eu tenho que passar a trazer a vassoura para os vídeos. Que é assim, portugueses, os nossos políticos estão em campanha, não é? Faz conta que eu estou em campanha. Portugueses, nós temos que valorizar a cultura, porque a cultura é muito importante. É o alimento aqui para a caixinha e para aqui, para a alma. E uma sociedade sem cultura não é uma sociedade pobre, é uma sociedade miserável à beira do precipício. Portanto, vamos apoiar mais a cultura e a valorizar a cultura. Porque nós, em certas situações, estamos dispostos a dar muito dinheiro por determinada coisa. Mas se dissermos vamos pagar um bilhete de 10 euros para isto, é muito. Vou-vos dar um exemplo. Teatro e cinema. As pessoas vão ao cinema, pagam o bilhete e não chiam. Como é que é hoje o cinema? É uma salinha onde se mete um disco e aquele disco, uma pessoa mete o disco para pôr a funcionar 10 salas. O teatro não. O teatro tem uma série de atores, tem encenadores, tem autores, tem, em muitos casos, uma orquestra, tem um lanterninha, tem a senhora da bilheteira ou o senhor da bilheteira. Estão a ver a quantidade de profissões que aqui está. E profissões criativas, não é? Nós não podemos pegar num texto de teatro, vamos fazer isto. Não. Aquilo tem que ser visto, tem que ser visto se é adaptado ao mercado português, se aquela companhia se consegue fazer aquele texto ou se tem que ser adaptado. O encenador tem que pensar como é que vai fazer o seu trabalho. Portanto, tudo isto são pessoas que têm que ser pagas. As pessoas não vivem do ar. Portanto, nós, se for preciso, vamos dar, vou exagerar, vamos comprar mais um telemóvel, porque o nosso último estava excelente, mas vamos dar 200, 300 até 1000 euros para um telemóvel que não precisamos de nada, para que o dono daquela empresa, em vez de um iate, tenha dois, e depois temos uma população que, em termos artísticos, então é uma miséria. Nós temos países como a Alemanha, onde as escolas têm todas teatro. É fundamental, as pessoas não vão ser todas atores, mas é muito importante para as pessoas, por exemplo, exteriorizarem as suas emoções, saberem utilizar, perceberem a linguagem corporal. Portanto, vamos investir em cultura boa. Ora, onde é que nós estávamos? Estávamos na história da Câmara. Pronto, os apoios da Câmara e da Junta de Freguesia são essenciais para este trabalho que a sociedade faz, como todas as outras filarmónicas por esse país fora fazem. E tantas outras associações. Isto agora é uma vassourada para os portugueses. Esperem lá, vamos mais a uma vassourada. Nós, caríssimos concidadãos, cidadãos, que é uma palavra muito importante. Nós não podemos ter uma associação por cidadão. Primeiro porque isso significa que há corrupção, porque há associações que não são associações.
são pessoas que querem poder e que querem deitar dinheiro ao bolo, ao dinheiro estatal, aos benefícios estatais que as associações têm, para ter benefícios que de outra forma não teriam, porque uma pessoa que cria uma empresa, ou uma pessoa, um profissional liberal que tenha serviços, assim que abre atividade, tem duas contas logo a pagar, que é a Autoridade Tributária e a Segurança Social. E estas pessoas andam a beneficiar de associações, andam a utilizar muitas vezes a boa vontade das pessoas que se associam a eles para meter as suas garras de fora e têm a sua agenda própria que não tem nada a ver com uma associação. Isto tem um preço. Isto tem um preço. E o preço vai ser pago pelos portugueses. O dinheiro que for mal gasto com essa falsa associação significa que os portugueses, quando forem ao hospital, o médico ou o enfermeiro vai-se virar para eles e vai-lhe dizer: não tem consulta que nós não temos médico. Não tem medicamento que nós não temos dinheiro, já não temos orçamento para o medicamento. Não temos mais dinheiro para comprar seringas. Não há almoços à borla. Portanto, e só assim mostra o verdadeiro sentido desta tão nobre colaboração. Uma das virtudes desta ligação foi a aquisição de mais instrumentos para os músicos. Pois, nunca chegam, meu caro, nunca chegam. E eu que o diga que estou à espera da minha trompinha. Desta forma, continuamos a destacar o empenho demonstrado pelo Presidente Dr. Carlos Carreiras, vereadores, em especial a doutora Joana Balsemão, bem como a toda a equipa da Divisão de Cidadania e Participação da Câmara Municipal de Cascais, na pessoa da doutora Isabel Xavier. É também de referir o protocolo existente com a autarquia, bandas do Conselho e o Conservatório de Música possibilitam os músicos abrangidos aprofundarem os seus ensinamentos musicais. Eu aqui tenho que dar um à parte. Este apoio é importantíssimo. E eu fiz parte deste apoio no primeiro ano que ele funcionou. Este apoio é um apoio que a Câmara dá ao Conservatório de Música de Cascais e dá ao Conservatório porque é o Conservatório que existe no Conselho. E o que é que acontece? Foi criado um protocolo para que as bandas tenham, os músicos da banda possam estudar, para melhorar o seu nível e para que os mais novos possam ter mais... Ai, vocês desculpem que eu vou ter que me assoar, esperem lá. Desculpem lá, mas é os restos da gripe. Desculpem. Ora, isto é muito importante porquê? Porque tempo 23, ai, temos que parar.